Capítulo 62 Lanchoero. O novo profundo palácio Lua Nova ocupava vasta extensão, com um salão principal magnífico no seu centro, e inúmeras arquiteturas que se espalhavam tão longo quanto os olhos podiam ver. Yunchi seguiu Xiaoyamba em direção às suas acomodações. No caminho ele viu muitos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova, todos estavam na faixa dos 20 anos. Havia alguns ocasionalmente de 15 e 16 anos de idade, e desses nesse grupo a maioria estavam no domínio profundo elementar. Pelo caminho, havia muitas pessoas que os cumprimentaram, entre suas idades e tamanhos, mesmo se eles quisessem ignorá-los isso seria difícil. Quantos discípulos tem no novo profundo palácio Lua Nova agora mesmo? Yunchi perguntou. Da última vez que eu chequei, havia mais de 3.000 discípulos. Xiaoyamba disse plenamente, o novo profundo palácio Lua Nova recruta discípulos na idade de 15 para 16 anos. A maioria deles geralmente fica até atingirem 20 anos de idade antes de partirem. Um lote impressionante deles entrará nas forças oficiais do Vento Azul no futuro. Entretanto, cunhado, você realmente planeja em participar do banquete de hoje à noite? Xiaoyamba perguntou de alguma maneira preocupada. Para ter a oportunidade de possivelmente dar uma olhada em quase todos os maiores poderes na cidade Lua Nova de uma vez, é claro que eu tenho que ir. Yunchi olhou de lado para ele. Xiaoyamba, parece que você não quer ir nesse banquete. Tem algum problema? Embora isso não seja exatamente um problema, mas, Xiaoyamba hesitou por um momento e então disse com um pouco de indignação, algum tempo atrás, eu ouvi que quando a última geração do chefe do palácio foi apontado, eles também enviaram muitos convites para o banquete. Durante o banquete, entretanto, os discípulos convidados das outras seitas usaram a desculpa de trocar pontos para desafiar nossos discípulos da mesma idade. Houve 10 partidas e nós do novo profundo palácio Lua Nova perdemos todas as 10 vezes, portanto humilhando o antigo chefe do palácio, e deixando o novo como um saco de risos por um longo tempo. Aquilo obviamente foi a maquinação daquelas seitas para causar o novo chefe do palácio nomeado a perder prestígio e para deixá-lo saber quem é o verdadeiro chefe da cidade Lua Nova. Yunchi disse enquanto gargalhava. Isso mesmo. Xiaoyamba concordou, e disse sem esperanças, eu ouvi que a mesma coisa aconteceu com o chefe do palácio há 2 gerações atrás. Ele não podia evitar em convidá-los para a comemoração, de outra maneira ele não teria sido zombado e ridicularizado e nem perderia cada pouco de respeito que ele tinha. Se formos ao banquete, há chances de a gente ser desafiado por eles. Perder para eles não importa, mas aquelas pessoas muitas vezes têm intenções maliciosas e usam uma mão pesada. Da última vez, houve 2 irmãos seniors que foram espancados até que eles não pudessem se recuperar totalmente de seus ferimentos, e o chefe do palácio não teve outra escolha mas engolir suas palavras e aguentar a humilhação. O novo profundo palácio Lua Nova atrai uma quantidade numerosa de discípulos todo ano, suas forças são assim tão ruins? Yunchi perguntou enquanto franzia sua sobrancelha. É claro, não que a força de nosso novo profundo palácio Lua Nova esteja faltando, é apenas que aquelas escolas são muito fortes. Embora o profundo palácio Lua Nova tenha o apoio da família imperial, aquelas seitas possuem uma longa história, vários segredos de seitas, recursos e técnicas que têm sido passadas por várias gerações. Todas essas coisas não são algo que o profundo palácio Lua Nova pode se comparar. Mesmo se eles recrutarem para discípulo externo, a nota de corte é muito maior que a nossa. Portanto, pessoas que entram em seitas com o apoio da família imperial, geralmente planejam em desistir de suas vidas para a família imperial.
Depois de tudo, o estabelecimento da seita da família imperial originalmente tinha a intenção de atrair pessoas talentosas para entrarem nas forças imperiais. Entretanto, essas pessoas com grandes talentos usualmente são orgulhosas e arrogantes. Eles desejam entrar em uma seita grande que entrar nas forças imperiais. Então a média de poder dos discípulos do novo profundo Palácio Lua Nova, quando comparado com as seitas de tamanho médio e pequeno, pode ser considerado melhor, mas se comparado com aquelas grandes seitas, não pode nem começar a disputar. A situação explicada por Sayamba era um fato bastante normal. Até mesmo o próprio Yun-che, embora tivesse entrado no novo Palácio Lua Nova por outras razões, estava meramente procurando por novas oportunidades e nunca tinha pensado nem por uma vez sobre servir a família imperial. Ele pensou por um momento, e então perguntou, na cidade Lua Nova, quais são as seitas com mais poder que o novo profundo Palácio Lua Nova? Oh, deixe-me pensar. Sayamba pensou por um momento e então respondeu lentamente, no total existem 7, elas são a profunda seita do coração, seita do sol nublado, seita da lança de ferro, pavilhão das 7 espadas mortais e profundo palácio da tempestade. Depois de pausar por um momento, a voz de Sayamba se tornou cautelosa de alguma maneira. Essas 5 seitas têm uma história de em torno de 500 anos ou até 1000 anos. Na cidade Lua Nova, suas influências estão encravadas profundamente na cidade e sua média de força é maior que a de nosso profundo Palácio Lua Nova. Se não fosse pelo apoio da família imperial, então talvez nós já poderíamos ter sido forçadas a sair da cidade. Em adição a essas 5 seitas, existem mais 2 gigantes que nem mesmo a família imperial se atreveria a provocar. A elas são as filiais da seita Xiao e do clã dos Céus Ardentes que estão aqui na cidade Lua Nova. Embora elas são apenas filiais, elas ainda têm o apoio da seita Xiao e do clã dos Céus Ardentes, as fazendo as 2 governadoras imutáveis da cidade Lua Nova. Filiais da seita X Xiao e do clã dos Céus Ardentes. Yun-che coçou seu queixo. Ele claramente sabia em seu coração que isso era somente no nome. Na realidade, esses discípulos da seita externa eram aqueles com talento mais baixo que não eram apropriados para permanecerem na seita principal e nada mais. Entretanto, quando tudo tinha sido dito e feito, ele ainda continuava a ser a seita externa oficial, e eram diferentes do classial que tinha sido completamente abandonado. Entretanto, nosso profundo Palácio Lua Nova é claro que não é humilhado facilmente. Sayamba deu um tapinha em seu peito com um rosto cheio de vontade e disse, embora nosso novo profundo Palácio Lua Nova perdeu a dignidade durante o último banquete há 5 anos atrás, entretanto aquilo foi há 5 anos atrás. Nosso novo profundo Palácio Lua Nova agora, também tem bastante talentos, e definitivamente não está abaixo dessas outras seitas. Ah, cunhado, olhe, aquela pessoa ali é nosso irmão Sr. Liveiral. Ele fez 17 esse ano e já alcançou o 3 graus nível do domínio profundo nascente. Eu ouvi que ele também herdou as profundas artes de sua família e é muito poderoso. Aquela pessoa ali vestida de branco é ainda mais poderosa. Eu acredito que ele é chamado Suauran. Ele tem somente 18 anos de idade e já está nos 5 graus nível do domínio profundo nascente. Aqueles 2 estão em nossa classe 1. Entretanto, o mais formidável em nosso profundo Palácio Lua Nova não são eles, mas o irmão Sr. Murong e a irmã Sr. Shueru, que são publicamente conhecidos como os 2 maiores gênios de nosso novo profundo Palácio Lua Nova. Os elders definitivamente os trarão para o banquete de hoje à noite. Com eles, isso definitivamente não será uma repetição de 5 anos atrás. Enquanto ele falava até esse ponto, a voz de Sayamba parou abruptamente,
porque em sua frente, um jovem rapaz com um manto branco e uma garota vestida em roupas brancas como a neve andavam lado a lado na direção deles. O homem, que parecia ter 18 ou 19 anos de idade, era alto, com características faciais elegantes e um charme fascinante como o de uma jade. Ele era bonito o suficiente para fazer qualquer garota ativa sexualmente que ansiava por amor, se tornar completamente apaixonada. E aquela garota ao seu lado era ainda mais bonita o suficiente para fazer o coração de uma pessoa tremer. Ele parecia também ter 18 ou 19, com um par de lindos olhos brilhantes, e lábios da cor de uma cereja como uma concha brilhante e suave. Suas sobrancelhas elegantes também eram num formado crescente, mas o mais tocante era o leve sorriso que agraciavam seus lábios, que faziam o coração esquentar assim como o cheiro de incenso numa brisa gentil de vento. Os dois eram como um casal perfeito que tinham acabado de pisar para fora de uma pintura. No momento em que eles apareceram, todo o brilho entre os céus e a terra foi tomado. O jovem falava continuamente sobre alguma coisa ao lado da garota e assistia constantemente à reação dela com o canto de seus olhos, mas a reação da garota não mudava, enquanto mantinha um sorriso caloroso constante por todo o tempo. Ela não dizia nada para responder. Embora ela estivesse somente caminhando gentilmente, isso faria alguém acreditar que ele tinha visto uma fada dançando com vestido branco. Acima de tudo, sua beleza e seu pescoço macio e branco como a neve deixava ela transpirar uma graciosa e nobre aura que se adicionava ao seu charme, fazendo uma pessoa se sentir como se eles estivessem olhando para uma princesa exaltada que pertencia à família imperial. Que garota linda! Yunchi exclamou admiradamente em seu coração. Embora sua aparência fosse incomparável com a de Xia Qinghui, ela definitivamente era uma entre 10.000, uma beleza devastadora que poderia amarrar cidades e nações. E ainda o nobre ar que a envolviam como uma névoa indistinta não era algo que Xia Qinghui poderia se igualar. O que mais deixou Yunchi maravilhado foi o toque de gentileza em sua expressão e olhos. Falando geralmente, uma garota que fosse linda nessa extensão iria mais ou menos carregar um ar arrogante de alguma maneira. Sua esposa Xia Qinghui, um excelente exemplo. E ainda essa garota tinha um aspecto gentil, seu olhar era tão macio quanto a água e não havia nem o mínimo traço de arrogância entre suas sobrancelhas. O leve sorriso no canto de seus lábios era suficiente para quase derreter completamente o coração de uma pessoa com um único olhar. Irmão Sênior Murong, Irmã Sênior Shueru. Ao mesmo tempo em que Yunchi está admirando silenciosamente a garota, Xia Yuanba atualmente tinha o empurrado para cumprimentá-los. Murong. Shueru. HM. Não me diga que esses dois eram os dois que Yuanba tinha acabado de mencionar. Yunchi pensou em seu coração. Irmão Júnior Xia, você está voltando para descansar. Após ver Xia Yuanba, a garota sorriu e o cumprimentou. Quando sua voz foi ouvida, Yunchi imediatamente sentiu um tipo de corrente calorosa fluindo lentamente de seus ouvidos para o centro de seu coração, porque esse som foi extremamente gentil e lindo. Apenas por simplesmente escutar esse som o levou a um sentimento inexplicavelmente agradável. Quando chegou perto com seu olhar, era ainda mais compreensivo em como seu sorriso leve poderia intoxicar o coração de uma pessoa. Nesse ponto, o olhar da garota caiu sob Yunchi, e ela perguntou curiosamente: esse é? Esse é meu cunhado. Ele acabou de entrar em nosso profundo departamento hoje. Ele também está em nossa classe 1. Xia Yuanba disse comemorando: cunhado, eles são o irmão Sênior Murongui e a irmã Sênior Lanchueru que eu acabei de mencionar. Eles são os discípulos mais fortes dessa geração em nosso novo profundo palácio Lua Nova. Yunchi deu um passo à frente, com seu rosto sorrindo educadamente: meu cumprimentos, irmão Sênior e irmã Sênior.
Esse irmãozinho é Yun-che, que acabou de entrar no profundo departamento. Eu peço que os dois cuidem de mim no futuro. Murong concordou levemente sua cabeça, o que mal poderia ser considerado uma resposta. Seu olhar parou em Yun-che por um momento e então se moveu enquanto a arrogância estava pendurada entre suas sobrancelhas. Havia também alguns traços escondidos de ressentimento, enquanto ele obviamente estava insatisfeito que eles tinham perturbado o mundo de duas pessoas dele e de Lanchoeru. Oh, você também entrou na nossa classe. Lanchoeru deu uma boa olhada em Yun-che e gargalhou alegremente. Você parece tão jovem e ainda você já está no grau nível do domínio profundo nascente. Não é para menos que o Elder Sikong te colocou na classe 1, se as beldades da classe descobrirem que um irmão júnior tão bonito acabou de entrar, elas definitivamente ficarão alegres. Você precisa ser cuidadoso, irmãozinho júnior. Isso não está certo, irmão júnior se referiu a você como cunhado. Não me diga que você já é casado. Antes de Yun-che ter a chance de responder, Xiaoyamba já tinha respondido para ele, isso mesmo. Meu cunhado fez somente 16 anos esse ano, mas ele já se casou com minha irmã há meio ano atrás. Oh, então o irmãozinho Júnior Yun tem somente 16 anos de idade. Para se casar tão cedo assim, parece que a noiva deve realmente ser bonita. Lanchoeru disse, sorrindo. Ah. De toda maneira, eu estarei nos cuidados do irmão sênior e da irmã sênior no futuro. Yun-che sorriu estranhamente. Então seu olhar mudou repentinamente enquanto ele falava sorrindo para Lanchoeru. Eu estou adivinhando que a irmã sênior Choeru definitivamente não é uma nativa daqui, isso é verdade. Oh! Como você sabe? Lanchoeru perguntou enquanto ela piscava seus lindos olhos. Porque a atmosfera na cidade Lua Nova é um pouco agitada e sua aura espiritual é opaca. Não deveria ter maneira de uma beldade graciosa como a irmã sênior Choeru ter nascido aqui. Lanchoeru ficou levemente espantada, então seus lábios rosa se curvaram para cima e enquanto erguia suas sobrancelhas, ela disse, não somente irmão Júnior Yun tem boa aparência e talento, mas é de falar fácil também. É uma pena que você já seja casado, de outra maneira, a irmã sênior aqui iria, hehehe. Lanchoeru claramente estava brincando, mas Murong-e, que estava de pé ao seu lado, olhou agressivamente para Yun-che. Entretanto, Yun-che pareceu como se ele não tivesse visto aquilo, e, ao invés disso, sorriu para Lanchoeru e disse, isso não importa, minha esposa já me garantiu antes, ela definitivamente não desaprova se eu tiver outra esposa.